Olá, muito boa tarde. Está de volta o programa Eclésia, que às sextas-feiras, como é habitual, centra a sua atenção na liturgia do próximo domingo. Este será o 20º domingo do Tempo Comum e para nos ajudar a compreender a abrangência dos textos sagrados que a liturgia nos propõe, contamos com a presença entre nós do Padre Robson Cruz e também do Padre Vítor Gonçalves, ambos párocos no Patriarcado de Lisboa. Muito obrigado por estarem uma vez mais na nossa companhia. Falando deste 21º domingo do Tempo Comum, temos como tema central a figura de Cristo e da sua Igreja. É pela adesão a Cristo que depois se forma a Igreja. E sobretudo no reconhecimento de quem é Cristo, ou seja, não é apenas, digamos, numa adesão simpática, digamos, à sua missão, mas é na capacidade de se deixar tocar pela própria revelação do Pai, não é? O Evangelho nos vai guiar nisso através da confissão de fé de Pedro, que sendo uma confissão formalmente correta, tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, não é? É uma confissão de fé que tem que ser purificada pela capacidade de perceber onde é que Jesus se situa perante o seu ministério, não é? A primeira leitura começa exatamente por nos mostrar um bocadinho sobre esta dificuldade que é, às vezes, as pessoas em posições cimeiras perceberem qual é a finalidade, digamos assim, da sua missão. É claro que, em termos da revelação do Antigo Testamento, né, toda a preparação de Israel, que começou como um povo peregrino, vive em tendas e depois constitui-se como um reino, né, foi uma preparação em pensar que toda a autoridade em Israel é uma autoridade de serviço. Nós vamos ver que este oráculo do capítulo 22 de Isaías é uma denúncia quando a autoridade se torna motivo de glória. Ou seja, quando a pessoa, por soberba, por orgulho, né, procura tirar proveito do seu próprio cargo e, portanto, fazer. Quem é este Shebna? Nós não conhecemos muito de Shebna porque a única referência que nós temos a ele aparece no segundo livro dos Reis, no capítulo 18, em que, durante as tratativas com o problema da invasão assíria ao tempo de Ezequias, né, Shebna é identificado como um escriba, enquanto Eliacim seria também alguém ligado a essas funções representativas do rei. Uma espécie de ministros ou secretários de Estado, digamos assim, do governo real em Jerusalém. Nós sabemos que este Shebna, não é? Provavelmente, se era um escriba, tinha um poder muito grande. O escriba, não esqueçamos, tem a capacidade de lavrar contratos, de administrar, porque era a sua prerrogativa na antiguidade, uma vez que ele sabia escrever, tinha esta função, não é? Tudo nos dá a entender, no diálogo que nos aparece no segundo livro dos Reis, no capítulo 18, que este Shebna seria de um partido pró-egípcio, ou seja, enquanto o profeta Isaías reclamava uma confiança no Senhor e a capacidade de viver, digamos, os reveses políticos que aconteciam no reino de Judá, sempre num horizonte de que só a paz pode verdadeiramente trazer a estabilidade, Shebna, tudo nos indica, representaria aqueles que queriam pedir o auxílio militar egípcio para expulsar os assírios e, portanto, criava ali uma zona de conflito entre o sul, o Egito, não é? E o norte, a invasão assíria, não é? Ora, o oráculo está a dizer aqui, esta glória, este poder, esta soberba com que Shebna se tinha manifestado, não é? Vai ser destituída e em seu lugar vai ser colocado Eliacim. Nós sabemos, pelo resto do capítulo 22, que não lemos, que Eliacim não será muito melhor, não é? Se Shebna, digamos assim, de alguma forma, usou do seu poder pessoal para a sua própria glorificação, não é? Eliacim vai usar de nepotismo e, portanto, põe a sua família toda a comer do tacho real, não é? E, portanto, também vai ser despojado. Mas está aqui algo muito curioso, é que é assim, um poder que não é justificado nesta dinâmica de serviço, não é? Tem de ser, digamos assim, removido. E nesse aspecto é das coisas mais bonitas, como a Bíblia desacraliza o poder pelo poder. Muitas vezes podem dizer, é uma afirmação teocrática. Não. Para a Bíblia, o poder é um serviço. E quando se perde o serviço, não é? Então há sempre este horizonte. Deus há de suscitar alguém, não é? Que terá esta capacidade de servir. Ao princípio, certamente, ele ia assim, porque nós sabemos, né, até desenvolveu uma atividade, digamos, propícia para, digamos, estabelecer a justiça em Judá, mas depois acabou-se de corromper também. Mas o horizonte é este. Claro. Deus
entende? Não sacraliza o poder. Parece que esta saga Shebna, Eliassim, se prolongou até os dias de hoje. É muito agradável sentir quase um reconhecimento aqui das dificuldades ao longo da história, desta vivência do poder como um serviço, como dizia o Padre Robson. Creio que este texto de facto mostra como Deus, mesmo apesar do outro também não ser tão exemplar, não deixa de ir confiando. E creio que esse é um aspecto fundamental a sublinhar. Deus governa, mas governa connosco e governa também através de nós, não fazendo instrumentos que são marionetas, mas com os riscos, e isso é belíssimo, com os riscos de que a nossa liberdade fique um bocadinho contaminada com a tentação fácil do poder como proveito pessoal, do poder como exaltação do próprio, ou então de distribuição das benesses aos mais próximos, esquecendo os outros. Ou seja, é um poder que se deve converter em amor. Não é? Completamente. E de facto, ele deixa de se converter quando perdemos a consciência do todo e a consciência, nomeadamente aqui do povo. Nós vemos, o Senhor é o verdadeiro Rei que governa. Mesmo nas imagens que ele coloca, diz: colocarei sobre os seus ombros a chave da porta de Davi, a chave da casa de Davi, que é um tema que depois vamos encontrar também no Evangelho, com o abrir e o fechar, as chaves do reino dos céus. Mas é fundamentalmente esse poder que tem que se converter em amor enquanto serviço, e por isso tem que ter olhar a realidade de quem é que nos investiu nesse poder. Por um lado, aqui é o próprio Deus que investe. Apesar de ter aceite a realeza como a estrutura, um ponto, diríamos, possível para realizar o seu projeto de salvação, não se demite disso, mas exige e pede que aqueles que são investidos por ele, nós hoje diríamos, investidos pelo povo, tenham sempre em consideração o todo da sociedade. E esse é um dos problemas muito graves. É que às vezes quem usa o poder nesta perspectiva egocêntrica ou de domínio ou de enriquecimento fácil, esquece de olhar aquilo que é a realidade do seu povo. E isso, em contexto bíblico, Deus não tolera. No contexto da sociedade, a gente vai tolerando. Claro. Vamos então avançar para este segundo texto litúrgico, retirado da Epístola aos Romanos. É um convite a contemplar a riqueza, a sabedoria, a ciência de Deus. Mas num contexto muito concreto. Nós temos vindo a ler nas últimas semanas como Paulo espera a conversão dos seus irmãos judeus. E, portanto, Paulo diz, nesse mistério, aquilo que foi a manifestação de graça feita aos gentios, a quem não havia nenhuma possibilidade de esperar conversão, como é que eles iam se converter ao Deus de Israel, se foi tão grande, então como não há de ser grande também o regresso e a conversão dos judeus, não é? E Paulo diz que nesse aspecto, mais do que as nossas estratégias, mais que os nossos programas, não é? É sobretudo confiar no desígnio admirável de Deus. Nós não podemos imaginar como isto vai acontecer, ainda hoje não sabemos, não é? Como é que Deus vai salvar o nosso mundo, o nosso tempo, salvar pessoas que às vezes nos parecem diametralmente opostas àquilo que nós esperaríamos ser caminhos de justiça, de verdade e de paz, que são uma espécie de porta aberta para se chegar a Cristo, não é? Mas Paulo diz, Deus não precisa dos nossos conselhos dentro das nossas estratégias. Ele nos pode surpreender. E com isso Paulo termina, não é? Então, se nós vivemos esta surpresa permanente, não é, de como é que Deus quer salvar e salva de facto o mundo, só precisamos então de pedir que seja glorificado para sempre o seu nome, não é? Creio que aqui está uma atitude profunda de adoração, de contemplação, de reconhecimento dessa grandeza de Deus, que não é uma grandeza que oprime, mas é uma grandeza que maravilha. E por isso a fé aqui surge como essa resposta à iniciativa de Deus, ao seu amor pelos homens, e por isso este é quase um canto de louvor, não é? E terminando mesmo com essa palavra, glória a Deus para sempre, amém, com a força que a palavra amém em hebraico tem, de entrega também, de assentimento, de reconhecimento, de ser também para Deus, no reconhecimento profundo de que Ele é para nós.
E creio que isto não é dizer ao homem que não deve perscrutar os mistérios. Claro que deve. Mas, no fundo, com a humildade de Moisés que se descalça diante da sarça ardente, mas que vai ao encontro porque Deus chama. E, portanto, Deus chama-nos a essa intimidade mais profunda e um dia, São João diz isso noutra passagem, né? Seremos semelhantes a Deus porque o veremos tal como Ele é. Portanto, há aqui, ao mesmo tempo, um apelo a um crescimento na relação viva com este Deus que vai-se dando e, à medida que caminhamos com Ele, vamos-lo conhecendo melhor, um bocadinho como Jesus fez com os discípulos. Há aqui, de alguma forma, fala este texto de uma diferença de escala entre a nossa capacidade de compreender Exato. Deus, que é uma realidade que nos ultrapassa em muito, embora às vezes há aquela... não direi tentação, mas aquele desafio que cada um sente de compreender Deus e quase que ter um Deus domesticado do qual compreende tudo. E isso não é assim, não é isso que se pretende. É precisamente aí que não compreende nada, porque esta dimensão é dinâmica e é, portanto, uma abertura profunda à procura humana. Eu penso que isso é maravilhoso e faz-nos, ao mesmo tempo, dimensionar a humildade de ninguém ter a posse de Deus, de ninguém ter a propriedade, quer do entendimento, quer do conhecimento, quer até do julgamento de Deus. Às vezes, nos movimentos da Igreja, não há diversos itinerários, diversas caminhadas. E podemos entender às vezes que um pode ter uma proximidade maior ou um melhor conhecimento, mas há aqui também uma reflexão a fazer na capacidade de sentir Deus, não o compreender às vezes na sua totalidade, mas sentir a sua presença. Eu gosto muito da imagem da orquestra sinfónica, não é? Exatamente. Que os diferentes instrumentos trabalham para um todo e de algum modo essa riqueza de Deus também se manifesta como uma melodia, como uma música, onde cada um de nós vai aperfeiçoando e eu diria vai afinando, porque o problema é quando começamos a desafinar, Exatamente. Que fica uma cacofonia. Muito bem, vamos avançar então para o Evangelho de Mateus, que nos fala de Pedro e do reconhecimento que Pedro faz de quem é Jesus. É muito difícil nós julgarmos, digamos assim, esta componente aqui do Evangelho de Mateus a partir deste episódio de Cesareia. Por quê? Por um lado, é claro que há aqui uma semelhança entre o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos está situado e centrado em todo este capítulo, né? Portanto, em todo este episódio passado em Cesareia de Filipe, não é? Mas Mateus, de facto, é mais extenso, tem frases que não aparecem em Marcos. E a pergunta que alguns fariam é: isto é tudo só da pena de Mateus ou tem alguma relação, de facto, com o acontecimento concreto, né? E isto ainda continua a ser muito polêmico, porque é difícil dizer que o material, digamos, que nos aparece neste Evangelho não seja autêntico, né? Ou seja apenas redacional. Há aqui uma tensão muito curiosa, que começa com a pergunta de Jesus: quem dizem os homens que eu sou? Parece que o próprio Jesus reconhece, né, que entre os seus discípulos, entre a multidão que o segue, há diferentes expectativas messiânicas. E nós pensamos que as pessoas seguiam Jesus apenas porque ele era o Filho de Deus. É um bocadinho de ingenuidade, talvez naiva, da nossa parte. Por quê? Porque, de facto, na busca de Deus e na busca do Senhor, é provável que muitas motivações, muitas emoções se confundam, não é? Mas a pergunta de Jesus continua a ressituar um bocadinho estas questões. Nas respostas dos discípulos, é claro que nós vemos as grandes expectativas, não é? Vão na linha da libertação, vão na linha da afirmação do lugar único de Deus no mundo, Elias, vão na linha, curiosamente, em Mateus, não é? Da afirmação do mistério do profecia e sofrimento, na figura de Jeremias, que só Mateus é que tem, não é? O João Batista, o homem da penitência e da conversão. Ou seja, mesmo nesta diversidade, digamos, de busca de Deus, parece que há expectativas que se afirmam, principalmente, né? Jesus como um revelador de Deus, Jesus como um homem marcado pelo sofrimento, Jesus como um profeta de conversão, né? Mas a pergunta de Jesus vai mais longe. Quem dizeis vós que eu sou? E aqui Pedro aparece como o porta-voz, digamos, da fé daquele pequeno grupo de discípulos, né? Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Os autores, sobretudo Maier, né, discute muito, né,
se esta frase será original, se Pedro poderá ter dito isto, né? Nós não temos acesso aos acontecimentos. No entanto, a formulação de Mateus, mais claramente do que qualquer outra, poderia explicar as outras formulações que aparecem em Lucas ou mesmo em Marcos, enquanto que ao contrário seria mais difícil, né? Jesus é identificado como Messias e como Filho de Deus. Não pensemos, no entanto, que para Pedro, ao verbalizar esta confissão de fé, já tem consciência do que significa dizer que Jesus é um Messias, porque Jesus vai ter necessidade de dizer: eu não sou Messias nacionalista, libertador, guerreiro, não? E portanto sou um Messias da cruz. E o que significa ser Filho de Deus? Provavelmente a expressão Filho de Deus não é tão técnica como se torna depois no cristianismo, né, para afirmar a divindade de Jesus. Filho de Deus era um título honorífico, até o rei podia ser Filho de Deus. E por isso mesmo o próprio Jesus vai corrigir ambas as afirmações de Pedro com duas catequeses. Primeiro, não foi a carne e o sangue que te revelaram, portanto não são as emoções, não é a experiência sensível, não é um processo dedutivo, é uma revelação que se recebe do Pai, não é? E portanto, chegar à compreensão do que significa dizer Jesus é o Messias, Filho de Deus, não é algo que a gente chegue por dedução lógica, nem por historiografia, nem, entre aspas, por avaliação de argumentos. É uma revelação, não é? E logo a seguir está aqui a missão única de Pedro, não é? Pedro colaborando com este processo de instauração do reino, não é? Tudo que ligares na terra será desligado nos céus, tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E reparem, com uma promessa concreta, não é? Que Jesus vai construir a partir desta missão, não é? De testemunha da fé, porque Pedro aqui representa o testemunho da fé da igreja, não é? Vai construir a sua igreja com uma capacidade de perceber que mesmo nas dificuldades, mesmo perante as forças do mal, não é? Ela não há de prevalecer, porque o testemunho da fé é aquele que vai imperar, não é? O texto aparece assim bastante articulado, não é? Em que Pedro mostra, digamos assim, aquilo que é uma igreja que vai chegar à confissão da fé em Jesus Cristo Salvador. Eu creio que este é se não o primeiro texto onde Jesus fala explicitamente de igreja. Exato, assim no Evangelho. De facto, esta sondagem que Jesus aqui faz aos discípulos, no fundo, remete sempre para a pergunta a cada um de nós. E quem é Jesus Cristo para mim? Quem sou eu para ti? E creio que essa dimensão é importante colocá-la em muitos momentos. O ritmo da liturgia, porque segue os Evangelhos, este momento também muito fulcral nos Evangelhos, porque de algum modo é a partir daqui que Jesus começa a falar também mais explicitamente da paixão portanto, do final e da morte e da ressurreição, com os discípulos sempre, mesmo penso que não é em Mateus, mas é num dos outros evangelistas que Jesus fala da paixão logo a seguir a isto, e Pedro toma-o de lado e diz: Senhor, não é bem assim. E houve uma reprimenda daquelas nada bonitas. Agora, sublinhar este aspecto, de facto, da comunidade, da eclésia, no fundo, da reunião dos discípulos com o seu Senhor, com o seu Mestre, como este lugar da manifestação do reino de Deus no mundo. Portanto, a responsabilidade que a comunidade toda ela, uma comunidade batismal, uma comunidade sacramental, tem de manifestar a presença deste Messias, Filho de Deus vivo, com as consequências todas que isso tem na nossa própria filiação, de sermos filhos de Deus pelo batismo, na dimensão da fraternidade, de nos termos tornado irmãos, com uma dimensão também universal de missão. Creio que, e por isso, esta imagem de segurança de que as portas do inferno, no fundo, o mal não terá poder definitivo, é a afirmação da vitória do amor de Deus na história, da qual nós, como Igreja, e Igreja aqui no sentido de não termos a propriedade de Cristo, mas de o procurarmos testemunhar e viver, que tem no mundo também. Referiu essa questão de quem é Deus para mim. Continua a ser interessante também a análise do que é que os homens
pensam de Deus ainda hoje? E nós, Jesus, em concreto. De Jesus em concreto. E ver como há um conjunto de perspectivas diferentes, às vezes de apropriações, não é? Completamente. Desde o político ousado até uma entidade meramente transcendente, mas continuam a fazer uma perspectiva muito própria da figura de Jesus. Porque Jesus não deixa ninguém indiferente, mesmo eu diria, não é? Não passando para o nível da fé e da adesão a Ele como Deus, as suas palavras, os seus gestos são sempre profundamente interpeladores. E essa é a consequência da encarnação, senão Deus continuava remetido lá no seu lugar a observar o mundo e tínhamos as ideias todas sobre ele. Com Jesus não há muito para ter ideias, eu quase diria pão, queijo, queijo, no sentido de assumir a nossa realidade humana e fazer propostas que são bastante interpeladoras. Claro, podemos ficar no Jesus de líquido doce, podemos ficar no Jesus lourinho e de olhos bonitos, mas isso tudo são, no fundo, o que o Padre Robson dizia, aquele aspecto da carne e do sangue que revelam a maior proximidade ou Devemos evitar aquela tentação fácil que é fabricar um Jesus à nossa medida. Completamente. Mas também não o remeter a um lugar tão estranho e tão distante que esqueçamos que ele não só pisou, mas esta terra e a nossa realidade humana está com ele já também no céu. E, portanto, ele é aquele que melhor entende o profundo de cada pessoa. Mas entende-o também nesta dinâmica comunitária, porque não podemos ficar só com o meu Jesus, porque há uma dimensão de facto que o viver em comunidade. Vivê-lo em comunidade, porque essa é a consequência bastante grande e creio que aqui esta palavra igreja, neste momento muito preciso, é importante. Não vamos configurar isso não à casa, não ao prédio, mas à relação que vivem os cristãos. Muito bem, Padre Vítor Gonçalves, Padre Robson de Cruz, muito obrigado por nos terem ajudado a compreender então o verdadeiro sentido destes textos que a liturgia do próximo domingo, o 21º domingo comum, nos propõe. Este foi o programa Eclésia, resta-me desejar-lhe um bom fim de semana. Voltaremos na próxima segunda-feira.